Oi, gente, voltando aqui para responder mais algumas perguntas sobre a rabeca, hoje relacionado ao forró, tem tudo a ver aqui com a casa, vamos embora. Uma das perguntas é como se deu a introdução da rabeca no forró. Então, na verdade, a rabeca ela seria anterior ao que a gente conhece como forró, né? A gente pode considerar que os bailes, as festas dançantes, né, do Nordeste são chamadas de forró, apesar de terem citações que falam de festas em outros lugares, em outras regiões do Brasil com esse nome de forró, o forró bodó. Não é uma coisa talvez específica do Nordeste. Mas voltando, o que seria o forró, né? Anteriormente à popularização, por exemplo, do Luiz Gonzaga, né, que difundiu esse nome, né? Seriam festas dançantes, onde se junta a comunidade, normalmente trabalhadores rurais, né? E que se juntavam ali para fins de diversão mesmo, ou como um final de jornada de mutirão, de um trabalho coletivo. Então a rabeca ela sempre esteve presente nesses ambientes no Brasil. Então, como a gente já falou em outro episódio, ela chegou logo no momento que os portugueses aportaram aqui, ela sempre esteve presente a partir do momento que deve ter acontecido as festividades. Outra presença importante foi na música religiosa, né? Nas folias de reis, nas romarias, onde são usadas, onde se usa a rabeca bastante, né? E aí depois as festas populares. Então a rabeca ela sempre esteve presente desde a chegada dos portugueses nessas festas populares. Então, quando surge o forró com essa cara que a gente conhece, dessa festa dançante, a rabeca já estava presente, né? As rabecas, os pífanos, né? Talvez as violas e, com certeza, os instrumentos de percussão, né? Talvez ligado aos cocos, aos baianás, aos sambas, lundus, né? Outra pergunta que gera muita polêmica aqui no meio dos forrozeiros, né? O que veio antes, a rabeca ou a sanfona? Como eu falei, a rabeca já está presente como instrumento, né, inventado mesmo, né, bem antes da sanfona como a gente conhece hoje, né. E no Brasil, a sanfona chegou no final do século XIX. Provavelmente os primeiros exemplares sejam sanfonas de 8 baixos, padboards, né, que são bem tradicionais do forró também. E a rabeca já estava presente. Então, a sanfona, quando ela chegou, ela teve que se adaptar, né, a um instrumento europeu, usado para tocar outros tipos de música. E quando ela se depara com a música brasileira, essa música dançante, e aí pode ser no Brasil inteiro, né, no caso do Nordeste também, ela teve que se adaptar às melodias, à sonoridade. Uma das coisas importantes é a rítmica, né, o resfolego que se fala, né. Eu costumo brincar com os meus alunos, né, que o resfolego, a rabeca faz isso também, né. Hoje a gente às vezes fala, vou fazer um resfolego na rabeca, que é jogo de fole. Mas, na verdade, provavelmente a rabeca já fazia esse jogo, que não é de folha de arco, antes da sanfona, porque ela já estava presente. Então, quando você vai fazer um ritmo de forró e quer colocar ele na rabeca, você tem que fazer esse resfolego, que na verdade é o jogo de arco, que é anterior ao folha, ao resfolego, né, propriamente dito. Inclusive, é bem provável que as características de tocar o forró com a sanfona seja inspirada nas melodias e no jeito de tocar, né, a rítmica dos pífanos e da rabeca, né, que eram os instrumentos que faziam essa festa dançante, o que seria o precursor do forró, antes da chegada da sanfona. Então, quando a sanfona chega, o sanfoneiro tem ela na mão, ele vai reproduzir o que os instrumentos de percussão fazem, mas melodicamente seriam o que a rabeca faz, os pífanos, né? E os cantadores, né, principalmente. E tem uma passagem no livro do Luiz Gonzaga, na biografia dele, que ilustra bem isso que eu estou falando, quando ele comenta como é que ele chegou na formação de sanfona, zabumba e triângulo, né? Como é que ele solidificou isso daí. Que ele fala que o triângulo ele colocou no lugar de um ferrinho, tudo isso inspirado na chula portuguesa, né? Então o triângulo ele colocou no lugar do ferrinho, que era tocado na chula, a zabumba no lugar do bombinho e a sanfona no lugar da rabeca, que inclusive tem a rabeca chuleira, né, portuguesa, uma rabeca bem tradicional de Portugal. Então por aí você vê, né, como é que se deu a adaptação da sanfona dentro desses ritmos brasileiros, influenciados, né, por Portugal, pela Europa. E isso está presente aí na biografia do Luiz Gonzaga.